Olá, Igreja de Jesus, uma boa noite. Você, discípulo de Cristo Jesus, que ama estar junto com o seu corpo, estar nesse tempo de comunhão, nesse tempo de relacionamento. É um tempo de relacionamento mesmo que nós estejamos longe, mas nós estamos remotamente juntos e juntos para adorar o nosso Deus. Você, meu amigo, minha amiga, você que quem sabe está acessando pela primeira vez este nosso YouTube, esse tempo em que nós nos encontramos para cultuar ao nosso Deus nesta quarta-feira, seja bem-vindo. Somos da Igreja Batista Vida Nova, pregamos a Jesus crucificado. Jesus é vida para cada um de nós. Jesus é a razão de nós existirmos. Não só existirmos como pessoas, mas existirmos como igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós, como membros deste corpo, somos irmãos em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, você faz parte desta irmandade, faz parte desse conjunto de salvos, faz parte desses filhos de Deus que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Mas caso você ainda não tenha tido uma experiência com Cristo, fique firme, ouça, participe, esteja conosco. Nós estamos ali na rua Cavour, número 57, em Vila Prudente, bem às portas do metrô, às portas do monotrilho, então é muito fácil chegar até a nossa igreja. Às quartas-feiras nós nos reunimos assim, por enquanto, de maneira virtual, remota, através do YouTube. Venha participar conosco. Aos domingos, nós nos encontramos aos domingos às 9 horas da manhã, logo depois do culto, a nossa escola bíblica. Terminamos a nossa manhã de adoração ao Senhor por volta de 11h15, 11h30, e aí nós vamos para casa, para aquele tempo de comunhão com os nossos familiares. Participe conosco, venha nos conhecer. Sempre tem um tempo para um café, sempre tem um tempo para nós nos conhecermos. E à noite, às 18h30, nós voltamos a cultuar o nosso Deus. Nós entendemos que o domingo não é nosso. O domingo totalmente consagrado para adorar ao nosso Deus. E é muito importante que estejamos juntos como igreja aos domingos. Nós podemos cultuar a Deus nas nossas casas, sem dúvida nenhuma, mas a igreja de Jesus reunida, ela é a igreja de Cristo. A igreja de Jesus reunida, ela é o corpo de Cristo presente. E Jesus está presente nos tempos de culto. Então, participe conosco, meu irmão, minha irmã. Se você conhece algum irmão, mesmo da nossa igreja, sabe que ele não tem participado, convide-o para que ele possa estar conosco, convide-a para que ela possa ouvir a voz do nosso Deus. Nós temos sempre um tempo de oração, nós temos um tempo de ouvir um louvor, nós temos um tempo principalmente de olhar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de buscar entender aquilo que Deus tem se revelado para nós, que é o desejo dele para com os seus filhos, é o desejo dele para o ser humano. Venha participar conosco, você é nosso convidado. Vamos orar agora. Nós vamos orar por gratidão porque nós estamos vivos, gratidão porque nós podemos estar em comunhão, mesmo que de maneira remota, gratidão porque o Senhor tem nos dado vida, nos dado saúde, o Senhor tem permitido descansos à noite e uma reposição de energias para que durante o dia nós possamos estar fazendo tudo aquilo que precisamos fazer, tudo aquilo que é de competência nossa a fazer, e sabendo que o Senhor está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, cuidando de nós. Então, isso é motivo de gratidão
maravilhoso. É um motivo maravilhoso de gratidão. Mas também vamos orar por necessidades. Alguns irmãos, algumas pessoas no hospital, se você tiver alguém da família em hospital, entre em contato conosco através do nosso site vidanovavp.org.br. Você ali verá uma série de coisas que nós fazemos, como nós nos estruturamos, em que momentos nós nos encontramos. Enfim, participe e convide pessoas a participar também. E vamos orar por pessoas que necessitam das nossas orações. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós podemos estar juntos nesta noite. Neste 21 de agosto de 2024, já partindo para metade do segundo semestre. Ah, como esse tempo passa rápido. Ajude-nos, ó Deus, a remir o tempo, a sermos responsáveis com o tempo que o Senhor mesmo nos dá. O Senhor nos permite as 24 horas por dia, o Senhor nos permite 60 minutos por hora para viver, o Senhor nos permite 60 segundos por minuto para viver. Enfim, nós te agradecemos por isto. E queremos te pedir, ó Deus, por pessoas que estão necessitadas da intervenção tua, o teu cuidado, a tua cura, a tua paz, enfim, todos os benefícios que só podem vir da tua mão. Pedimos e intercedemos que essas pessoas possam estar sentindo a tua presença desta forma, através de paz, através do desejo intenso de ouvir a sua voz, através de um desejo intenso de estar dentro das expectativas, ou pelo menos tentar estar dentro das expectativas tuas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor incomode corações que estão longe do Senhor. Enfim, nós intercedemos por necessidades e te agradecemos por tantas bênçãos. Obrigado por este tempo que se chama hoje e pelo que haveremos de tratar nesta noite. Que esse louvor que ouviremos daqui a pouco possa tocar corações também, através da letra, através da melodia. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor. Daqui a pouquinho nos falamos novamente. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei
existe um rio que brota do trono de Deus. Sei que existe graça que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Muito bom, nós gostaríamos de continuar no Salmo 33. Os irmãos devem se lembrar que nós demos uma visão geral do Salmo 33, mostrando esse Salmo 33 de cima, mostrando as divisões básicas, as divisões que nos ajudam a compreender o movimento desse salmo. Nós vimos aí como o salmista, nos 3 primeiros versículos, ele mostra uma forte convicção e uma forte percepção de Deus. Nós percebemos um sentimento de proximidade dele para com Deus, com os propósitos de Deus, e nós vimos bem claramente isso nos versículos 1 a 3. Depois, nós vimos também que nessa mesma direção, os últimos 3 versículos mostram que a partir desses sentimentos que ele tem, ele sugere para nós, ele ensina para nós, através dessa experiência própria dele, ensina para nós, e dizendo para nós assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso escudo ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque. Aí já é uma oração final dele, dizendo para Deus que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Então, se nós formos pegar esses primeiros 3 versículos e os últimos 3 versículos, nós vemos bem claramente o salmista aí cheio de convicções, cheio de experiência com Deus, com um coração muito alegre, a ponto de dizer: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Ele passa essa informação a partir da sua própria experiência. Depois, nós vimos também que do versículo 4 até o versículo
19, ele mostra alguns porquês ele sente assim. Quais são as razões que ele sente dessa forma? Quais são as motivações dessa realização que ele sente, dessa realização que ele tem? Por isso, eu gostaria de colocar um título para essa mensagem, para essa reflexão, que é motivações de nossa realização. Quando eu falo em realização aqui, eu falo em realização espiritual, sabe? Aquele sentimento gostoso de proximidade, aquele sentimento de ser abençoado, aquele sentimento da presença de Deus constante, aquela ideia que não sai da nossa cabeça, independente do que estivermos fazendo a cada momento. Deus sempre vem, os planos de Deus sempre vêm à nossa mente, os seus requisitos sempre vêm à nossa mente, o desejo de estar adorando e glorificando o nosso Deus sempre vem à nossa mente. Enfim, nós vemos aí esse restante do versículo 4 ao versículo 19, os porquês. Então a gente poderia até dizer assim, os porquês da realização espiritual do salmista. Quais são os porquês? Então nós vamos dar uma detalhada nisso. Eu prometi na semana passada que nós iríamos, depois de ter visto esse Salmo 33 de cima, assim com as divisões, não é, que elas são muito importantes para nós compreendermos como o salmista está caminhando, nós vamos tentar dar uma aprofundada em cada um desses elementos. Mas eu gostaria de ler esse salmo novamente e pedindo que você acompanhe aí onde você está, no seu lar, no conforto do seu lar, acompanhe esse Salmo 33. Eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora. Então, se a sua versão não for essa, algumas palavrinhas são diferentes, mas é muito bom isso, porque nós começamos a compreender melhor quando nós lemos em várias versões, tá bom? Então acompanhe aí na versão que você tiver, a ideia é a mesma, a revelação é a mesma, com algumas palavras colocadas como sinônimos, algumas ideias acabam se completando mais, acabam se explicando mais. E o texto diz assim, Salmo 33, cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para ele com um instrumento de 10 cordas. Entoem para ele um cântico novo. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Esses são os 3 primeiros. A gente percebe aí o tom de espiritualidade do salmista. Aí ele vem dizendo os porquês. Ele tem esse sentimento. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele usa aqui uma outra palavra, eu usei um porquê, mas na minha Bíblia diz, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. É como se fosse um item, tá bom? Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Aqui do versículo 6 ao versículo 9, ele nos leva à criação de todas as coisas, que também é um motivo do porquê ele tem uma realização espiritual intensa. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Então percebe que até aí ele já trabalhou a ideia da criação, o que Deus criou, tudo o que ele fez. E aí, a partir do versículo 10 até o versículo 12, ele mostra a soberania. Lembram o título dessa subdivisão? A soberania sobre as nações e os reinos.
Ele diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Então, esses versículos, do 10 ao versículo 12, ele mostra a soberania que ele tem sobre todas as nações, sobre todos os reinos, sobre todos os governantes. E depois ele começa a mostrar a superintendência que ele tem sobre os seres humanos, individualmente falando, do versículo 13 ao versículo 19. Quando ele diz: o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. E ele conclui com esses 3 últimos versículos. Nossa esperança está no Senhor. Como se ele estivesse dizendo: por isso, por todas essas motivações que eu tenho, por todas essas coisas que eu consigo ver, que eu consigo perceber sob a ação do Espírito Santo de Deus, é evidente, porque tudo aquilo que nós podemos entender de Deus é sobre os auspícios do Espírito Santo, sobre a superintendência do Espírito Santo, sobre a iluminação do Espírito Santo de Deus. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Então, que bonito texto esse. Já conhecemos aí um pouco das divisões desse texto, conhecemos aí um pouco das motivações, do movimento, não é, que o salmista faz, racional, é um movimento racional. Ele dá para nós entendermos o movimento lógico que ele faz aí. Isso é muito importante para nós entendermos esse movimento lógico. Mas de maneira mais detalhada, esse forte sentimento do salmista, que está expresso nos 3 primeiros versículos, de cantar, celebrar, entoar, que são verbos que estão na direção do Senhor. Esses verbos dizem assim: cantar ao Senhor, celebrar ao Senhor, entoar ao Senhor, ou seja, não está sendo voltado para Ele mesmo. É o movimento interior do ser humano para Deus. Não é do geral para o meu louvor, para a minha glória, para as minhas benesses. Não é de nós mesmos, é na direção de Deus. Não é na nossa direção, é na direção de Deus. De maneira geral, nós buscamos fazer isso na direção de nós mesmos. Nós buscamos buscamos completude para nós mesmos. Celebrar as nossas vitórias, entoar as nossas vitórias, cantar as nossas vitórias, não é mesmo? É o movimento natural do ser humano. Mas o que nós precisamos destacar aí é que esse sentimento de espiritualidade forte do salmista se dá na direção de Deus. É na direção inversa que o ser humano trabalha. O ser humano trabalha na direção de si mesmo. Mas aqui não. O Salmo mostra um sentimento de louvor. Nós não sabemos exatamente o que o salmista estava vivendo no momento, mas não era importante para ele. O que era importante para ele é esse sentimento na direção de Deus. E quando nós fazemos isso, nós nos sentimos realizados. Nós conseguimos nos completar.
nós conseguimos realização, que é tudo o que nós queremos. Tudo o que nós queremos é autorrealização, não é mesmo? Mas a autorrealização acontece quando nós saímos de nós mesmos e aplicamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas forças, o nosso tempo na direção daquele que merece todo o nosso louvor, toda a glória e toda honra. Por isso que o texto diz em algumas outras versões: exultai, ó justos, no Senhor. Exultai, ó justos, no Senhor. Um grande pregador do século XVIII, XIX, Spurgeon, um pregador inglês tido como príncipe dos pregadores, ele dizia assim: exultar em confortos temporais é nocivo. Exultar em si mesmo é insensatez. Exultar no pecado é fatal. Mas exultar em Deus é celestial. Buscamos a nossa alegria desta forma. E aquele que tem o céu duplo, ou seja, o céu visto com os olhos físicos e o céu visto de uma perspectiva espiritual, deve começar a exultar aqui embaixo, como os que estão lá em cima. Esse é o Spurgeon. Esse é o pregador, príncipe dos pregadores, inglês, ali do século XVIII, século XIX. Aquele que agrada a Deus é aquele em quem Deus se agrada. Agostinho dizia isso. Então, isso mostra o quanto é útil nós dirigirmos o nosso louvor e a nossa alegria, a nossa exultação na direção dele, de Deus. Fazendo isto, nós estamos agradando a Deus. E agradando a Deus, nós estamos nos agradando também, porque Deus tem o melhor para nós. Nós não temos o melhor para nós, mas Deus tem o melhor para nós. Convém que sejamos inteligentes, e sejamos inteligentes não só em termos de coeficiente de inteligência, mas de coeficiente de espiritualidade. Porque esses dois coeficientes nos darão um grande índice de coeficiente emocional também. As emoções, a razão e a espiritualidade. Então é isso que nós podemos ver claramente nesses primeiros versículos, que nós não vimos com detalhes, mas tentar buscar isto, tentar buscar exultar no Senhor. As coisas estão difíceis para você? As coisas estão doloridas para você? As coisas estão inseguras para você, para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, na sua relação profissional? Exulte no Senhor. Percebe? As situações circunstanciais não podem atrapalhar o grau de exultação que nós devemos ter em relação ao Senhor. Cantem de alegria, exultai, ó justos no Senhor. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, na versão que eu estou lendo. Então, que o Senhor nos ajude a perceber isto, que é um dos elementos que nos faz realizados. A realização espiritual está na proporção do quanto nós agradamos ao nosso Deus. Os primeiros 3 versículos são assim. Depois dos versículos 4 ao versículo 9, nós percebemos alguns porquês ele sente isso. É importante nós percebermos também, porque no momento em que nós percebemos, pela experiência prática, que a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel, ou seja, nosso Deus é fiel. A fé é aumentada quando nós confiamos nessa palavra do Senhor. A palavra do Senhor são as Escrituras. É a revelação de Deus para mim, é a revelação de Deus para você. Então, quando nós
sentimos o que sentimos, ou o que o salmista sentiu, nós sentimos o que o salmista sentiu porque nós percebemos que a palavra do Senhor é reta. Percebe que todos nós gostariam, como seria bom se eu sentisse isso que o salmista sente. Ora, é só você perceber o quanto a palavra do Senhor é reta, quanto ela é correta. Deus escreve, esse mesmo Spurgeon, ele diz assim, Deus escreve com pena que nunca borra, fala com língua que nunca desliza, age com mão que nunca falha. Então, quando nós vivemos nessa certeza, quando nós vivemos em paz nas circunstâncias de conflito, ora, a palavra de Deus, a partir do próprio Deus falando em Jesus, disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a palavra reta, essa é a palavra fiel, e o nosso Deus é fiel, ele cumpre o que promete. Então veja, circunstâncias que nós vivemos, elementos práticos. A nossa fé e a nossa confiança na palavra é que vai nos dar confiança na vitória e no porquê das circunstâncias estarem como estão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo já diz ali no capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Não é mesmo? Lembra disso? Pois bem, a palavra do Senhor é reta. Então, quando nós vemos aqui o texto que a palavra do Senhor é reta, é verdadeira, e podemos confiar em tudo que ele faz, isso tem que ter uma conexão com a vida. Ela não pode estar só na mente, ela não pode ser só racional, ela precisa ter vida. Então a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor, segundo aqui a minha versão, é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. E por ser verdadeira, nós podemos confiar em tudo o que ele faz. Se nós confiamos que estamos nas suas mãos, as nossas circunstâncias estão nas mãos de Deus. Os nossos projetos, quando são segundos dele, terão boa consecução, se consolidarão. Teoria, teológica e prática devem falar com a outra, deve se harmonizar uma com a outra, o que não pode ser teoria, não pode ser somente conhecimento bíblico e não prática. Olha só, estamos detalhando o Salmo 33. Versículo 5 diz, a terra está cheia da bondade do Senhor. Spurgeon, ele faz uma colocação interessante. Ele faz um convite a astrônomos, geólogos, biólogos, botânicos, químicos e todos os cientistas da Terra para entender isto, para confirmar isto. Nosso Deus é bondoso. Ele é bondoso quando ele nos dá um tempo frio, porque tem as suas razões, tem as suas funções. Nosso Deus é bondoso quando ele faz o calor, também tem a sua função. Nós percebemos a bondade do Senhor através da sua criação irracional, dos animais. Nós vemos animais tão lindos, não é mesmo? Nós vemos uma criação tão maravilhosa, não vemos? Nosso Deus é bondoso demais. Quando nós estávamos falando domingo retrasado sobre graça comum, nós estávamos falando exatamente isso. É a graça de Deus colocada na vida, inclusive daqueles que não creem, inclusive na vida dos ímpios, inclusive na vida daqueles que odeiam a Deus e que estão muito longe de fazer a vontade de Deus. Aqueles que ainda estão debaixo da ira de Deus.
Louvado seja Deus, porque nós já não temos essa ira sobre nós, porque nós cremos que Jesus já a levou ali na cruz. Então, nós podemos ver, com vários exemplos, que a terra está cheia da bondade do Senhor. É só ver as estações, é só ver os alimentos, a beleza geométrica dos alimentos. Se você cortar transversal uma mão, você vai ver ali uma figura de 5 pontas, você vai ver um pentágono ali maravilhoso e tantas outras formas humanas que um dos cientistas que morreu recentemente, o Adalto Lourenço, chamava de criação inteligente. A criação inteligente de Deus para extasiar os nossos olhos. Por que ele faria isso? Que não para extasiar os nossos olhos. Nós vemos a bondade de Deus em nos dar coisas, em manter essa graça comum no top, em alta, por amor. Então nós vemos o amor e a bondade de Deus. O versículo 5 ele retrata isso. Ele ama o que é justo e bom, e o amor do Senhor enche a terra. Um amor específico, a graça específica sobre o que é justo, justificado e bom. Não somos bons na realidade. O que nós somos somos bons em Cristo Jesus, vamos dizer assim. Se somos o que somos, nós somos em Cristo Jesus. Versículo 5. Quando nós olhamos o versículo de 6 a 9, em que o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram, determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos essa ação de Deus, essas razões do porquê o salmista ele canta tanto, porque o salmista celebra tanto, porque o salmista entoa tanto. Ele não faz isso nada, ele não faz nada disso de maneira mecânica, ele faz isso pelo sentimento que ele tem em Deus, e esse sentimento é retroalimentado pelo que ele percebe em termos de ação de Deus. Essa terra toda criada por Deus, essa terra maravilhosa. Essa terra maravilhosa. E olhem que essa terra que é maravilhosa, que extasia os nossos olhos, os nossos sentimentos, está pervertida pelo pecado, está comprometida, está corrompida pelo pecado. Aí eu fico olhando assim e falo, nosso céu não é, aquela dimensão em que estaremos, que é muito diferente dessa, evidentemente, eu nem sei exatamente como vai ser, mas vai ser uma dimensão de perfeição. Como deverá ser? Deverá ser maravilhosa, maravilhosa. Toda essa criação foi feita por esse Deus de maneira maravilhosa. Depois nós vimos aí do versículo 10 ao versículo 12 a questão da soberania sobre as nações e sobre os reinos. E ele frustra todos os desígnios das nações. As nações podem fazer o que eles quiserem. Os ditadores podem fazer o que eles quiserem. Se eles fazem, é porque o Senhor permite que eles façam. Quem sabe é a misericórdia do Senhor dando tempo e dando espaço para que haja uma mudança. Quem sabe o Senhor permite para trazer mais pessoas na presença dEle. E que isso acontece quando as pessoas estão em grande sofrimento. Não que Deus institui o sofrimento e nos faz sofrer. Ele permite que nós soframos. E esse sofrimento ele tem um efeito pedagógico maravilhoso. É em cima das nossas deficiências e da nossa consciência de fragilidade que nós confiamos cada vez mais em Deus. É isso que faz com que nós estejamos pertinho dele. Porque sabemos e percebemos que se nós nos afastamos de Deus, nós estamos perdidos.
nós vamos ser tomados pelas nossas próprias fragilidades e sendo escravos de nós mesmos, escravos das nossas emoções, escravos dos nossos sentimentos, escravos dos nossos vícios. Então, nós podemos perceber o quanto o Senhor permite isso. E Ele lança em bancarrota, em falência, segundo o seu querer e segundo o seu tempo. Isso aconteceu com a Babilônia, isso aconteceu com a Pérsia. Aconteceu com a Babilônia, depois a Pérsia veio e encampou o domínio babilônico, depois o grego, a civilização grega veio e encampou a civilização persa, depois veio a civilização romana, ou o Império Romano e abocanhou os gregos. Deus faz com que as nações se coloquem no seu lugar, no seu tempo. Então, esse Deus que é soberano sobre as nações e nos reinos, nós vemos aqui, o Senhor desfaz os planos das nações, ele desfez os planos de Nabucodonosor, levando ele mesmo a viver como um bicho, como um animal, com pelos inclusive. Ele, o nosso Deus, ele desfaz planos das nações, frustra planos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Nós temos visto isso no cristianismo. Apesar das dificuldades, apesar das opressões, o cristianismo não morre e não morrerá. Os cristãos serão sempre vitoriosos. Isso não significa que nunca vão amargar derrotas. Podem amargar até derrotas, mas segundo o direcionamento de Deus e a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E a lição para nós está na seguinte colocação: todos os nossos planos, os nossos objetivos, debaixo daquele que nos conduz. Se nós olharmos o Salmo 16, nós vamos ver vários versículos, a começar do primeiro, que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta da língua é com o Senhor, é para o Senhor. Então, o salmista, ele mostra isso, ou seja, ele diz aqui por que a sua espiritualidade é forte, por que a sua percepção de Deus é forte, porque ele percebe isso não na mente, na razão, mas ele percebe isso na vida, no relacionamento com Deus. Depois dos versículos seguintes, do versículo 13 até o versículo 9, nós vemos a superintendência de Deus sobre todos os seres humanos, de cada um de per si. Quando nós vemos ali, versículo 13 e 14, quando ele vê a cada um, quando ele observa a cada um, ele vê a todos. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Então o Senhor vê a cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós vai fazer. Ele sabe o que cada um de nós vai pedir. Sabe, antes mesmo de nós precisarmos de alguma coisa, e antes mesmo que a partir desse precisar de alguma coisa, nós pedirmos. O Senhor já sabe o que a gente vai pedir. O Senhor olha dos céus e vê todas as nações. E isso, mais uma vez, deve nos levar a sentir o que o salmista sentiu. E essa alegria de cantar ao Senhor, de sair de si mesmo. Por quê? Porque ele não se vê, ele não vê a sua autocapacidade. Aliás, como ele vem dizendo aqui no versículo 16, nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é o suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitórias. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. Muitas vezes nós queremos confiar no nosso próprio taco. Besteira.
estamos, como dizem por aí, dando um tiro no pé. A força que nós temos está debaixo da nossa percepção de que nós somos fracos. E como Paulo diz, quando eu estou fraco, eu estou forte. Não é mesmo? Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina, especialmente em Filipenses 4,13. Por isso é que ele já está falando em cada um de nós, que ele nos vê, nos observa, isso deve nos fazer mais tementes a Deus. Cuidado, ele nos vê, ele conhece tudo de nós, ele conhece, como ele diz no versículo 15, ele conhece o coração de cada um. Coração orgulhoso, coração humilde, coração prepotente, coração cobiçoso. Ele conhece o coração de cada um. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Porque nem eu me conheço tão bem quanto o nosso Deus nos conhece e me conhece. E ele dá conhecimento, como diz o versículo 16 e 17 que acabamos de ler agora. Ele nos dá conhecimento, nos dá força e nos dá capacidade. Lembram quando Jeremias quis argumentar com Deus? Aliás, Moisés também quis argumentar com Deus quando lhe foi colocado a incumbência de tirar o povo judeu, o povo de Deus lá, o povo hebreu, não é? Lá do Egito. Eu não sei falar, eu sou uma criança. Jeremias falava isso. E Moisés foi na mesma direção. E a resposta de Deus foi a mesma. Eu é que faço a boca. Eu é que dou forças. A força vem de mim, a força vem de Deus. Olha só o que o salmista tem de repertório, de convicções e de experiências para sentir o que ele sentiu e para sugerir o que ele sugeriu nos últimos 3 versículos. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo e tudo mais. Não é mesmo? Então, nós vemos aí que do versículo 14 ao versículo 19, nós vemos todas essas características do que Deus faz em relação a cada um de nós. Isso sem falar nos dons que a cada um de nós ele dá. Dom ou dons? Um dom espiritual, uma capacitação espiritual, ou vários. Tem pessoa que tem vários dons, pode ser presenteado com vários dons e pode usar esses dons no reino, onde Deus quer que ele use. No reino e para o reino. E diante dessa percepção espiritual toda, o salmista pode ensinar como ele ensina no versículo 20 e 21, porque o 22 é a oração que ele faz para Deus. A nossa esperança pode estar no Senhor. Diante dessa percepção espiritual, de tudo isto, o salmista pode ensinar que a nossa esperança pode estar no Senhor. E está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. E, diante dessa percepção espiritual, de tudo isto, o salmista pode ensinar que o nosso coração pode se alegrar sempre. É isso que o salmista está falando. E eu pego essa palavra do salmista e digo para mim mesmo, e digo para você, meu irmão, minha irmã, o nosso coração pode e deve se alegrar sempre. Porque o Senhor já está nos dando aqui alguns argumentos para isso. O que o salmista percebeu, ele está repassando e repassando para mim e para você. E eu estou repassando de mim para você isto, que a nossa esperança pode estar no Senhor e o nosso coração pode alegrar sempre. E podemos fazer como o salmista, continuar pedindo a Deus, pedindo sempre mais, que o seu amor se acerque cada vez mais de nós
pois a nossa esperança sempre está nele. E é assim que o salmista termina o Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para ele com um instrumento de 10 cordas. Entoem para ele um cântico, um novo cântico. Toquem com habilidade, cantem com alegria. Palavra para mim, meu irmão, minha irmã, palavra para você. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor é maravilhoso em nos dar estas lições através do salmista. Te agradecemos, ó Deus, mas te pedimos perdão porque muitas vezes nos conduzimos, vivemos às vezes tantos minutos, tantas horas, tantos dias e quem sabe às vezes tantos meses ou anos não percebendo que nós podemos ter essa sensibilidade do salmista a partir desse olhar do quanto o Senhor é maravilhoso, do quanto o Senhor é bondoso, do quanto o Senhor é soberano sobre os reinos e nações, e do quanto o Senhor é superior a cada um de nós e superintende a cada um de nós. Te pedimos, Pai, que nós possamos reconhecer isso. Continua nos falando através dessas viagens que temos feito nos Salmos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor agora. Daqui a pouquinho a gente volta novamente para a nossa despedida. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber, e vive está para receber, e vive está para receber nosso louvor da sua glória, da sua glória, da sua glória, da sua glória. Querida igreja, queridos discípulos de Jesus Cristo, com esta canção nós nos despedimos.
e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, um bom descanso, um bom término de semana. E perceba sempre o quanto o Senhor é bom. Uma boa noite, um bom descanso a todos.